Aqui é a parte 3, né, do aprendizado à força de história. Na página antes da fundação de Roma. É aqui que a gente vai continuar, né? Roma, né, que não tem imagens. Mas a fundação de Roma tem uma história muito interessante, né? Sobre os gêmeos, né? O Rômulo e o Remo, né? Qual Rômulo ganha, né? A briga entre os dois. Então, supostamente, a história de Roma tem suas raízes na lenda segundo qual os gêmeos Rômulo e Remo decidiram fundar uma cidade em uma colina com vista para o rio Tibre. Quando estavam traçando suas fronteiras, os irmãos começaram a brigar para decidir qual dos dois seria rei. Briga que só terminou depois de Rômulo matar Remo com um violento golpe na cabeça. Como tudo na história, muito muito legal, assim, bem pacífico. Rômulo tornou-se assim o primeiro rei de Roma e deu à cidade o nome pelo qual ela é conhecida até hoje, né? A história é uma lenda, acredita-se que Rômulo e Remo fossem filhos de Marte, deus da guerra. Sua mãe teria sido a sacerdotisa chamada Reia, Silvia, descendente de Enéas, que fugiu da cidade de Troia após sua destruição pelos gregos. Segundo a lenda, os meninos foram abandonados na floresta, pouco depois que nascerem por ordem do tio avô, Amúlio, o rei local que temia que os sobrinhos netos viessem a depô-lo. Os bebês foram salvos por uma loba, que os amamentou como se fossem seus filhotes. Com o tempo, os gêmeos foram tornando-se adultos, depuseram e assassinaram Amúlio e puseram o avô Numitor, o rei legítimo, de volta ao trono. Precisavam, então, de uma cidade só sua para governar, e, segundo a tradição, escolheram um local perto de onde havia sido abandonado, no alto do Palatino, uma das 7 colinas de Roma. Os romanos acreditam que a fundação da cidade data-se do dia 21 de abril de 753 a.C. E seu calendário começava nesse dia. Com o passar dos séculos, eles conservaram e embelezaram o mito de Rômulo e Remo. Quando, cerca de 700 anos mais tarde, o historiador Tito Livio escreveu sua grande história de Roma e utilizou essas lendas para mostrar que a cidade sempre tivera reservado para si um destino grandioso. Os judeus são exilados, né? Nabucodonosor bane os judeus para a Babilônia após capturar Jerusalém, né? Segundo, né? Nabucodonosor II, rei da Caldeia, da Babilônia, na Mesopotâmia, a partir de 605 a.C., atacou a Judeia e capturou Jerusalém em 557 a.C., né? Jerusalém e a região sempre muito pacífica, como todo o Mediterrâneo. Ele vinha travando uma vigorosa campanha militar no Levante, mas depois de uma grande derrota diante os egípcios, em 601, perdeu o controle de alguns dos seus estados vassalos e decidiu retaliar. Conforme o costume da época, exilou o rei Jaboaquim, assim como cerca de 10 mil judeus para a Babilônia. 10 anos depois, os judeus remanescentes se rebelaram contra o reinado de Zedequias e os caldeus. Né? A reforma de Solon, nova constituição, nascimento da Idade de Ouro de Atenas, né, que é a Idade de Ouro da civilização ateniense, começou em 594 a.C., quando Solon, o nobre e poeta de riqueza moderada, tornou-se o principal governante da cidade e introduziu reformas e escopo inédito. O moderado que desejava proporcionar justiça e aliviar a pobreza. Solon rejeitou as severas leis estabelecidas por Drácula em 601 a.C., abolindo a pena de morte para todas as ofensas, exceto assassinato e homicídio involuntário. Também afastou significativamente do viés aristocrático das antigas leis, que excluíam do governo todas as outras classes sociais. E tinham praticamente feito muitos agricultores afundados em dívidas virarem servos de suas próprias terras. Solon também formou um sistema de dívidas, embora muitos acreditavam que suas reformas fossem inventadas pelos ricos, né? Duraram por muitos séculos, etc, etc. Sua nova Constituição deu a todos os cidadãos, independente da condição social, o direito de comparecer à Assembleia Geral, né? Exceto os mais pobres, o direito de servir no Conselho dos 400, o Conselho Executivo da cidade. Ele também reformou os direitos dos estrangeiros que trabalhavam em Atenas, embora muitos ficassem
Insatisfeitos com as reformas de Solon, suas leis evitaram a ameaça real de revolução e estabeleceram sólidas bases para a glória da democracia ateniense, né? E a parte onde Ciro conquista a Babilônia e liberta os judeus, né? Aqui temos uma ilustração que vamos mostrá-la. Essa ilustração aqui é Ciro, né? Libertando os judeus. Né? Ciro permite que os judeus retornem à Judéia após o exílio forçado na Babilônia. Os judeus encontraram a Judéia cheia de samaritanos, né? Então aqui eu acho que a gente nem precisa ler, né? Porque ali provavelmente tinha um povo, né? Enfim, datas, etc. A história de Siddhartha, né? Gautama, o Buda, né? A lenda de Buda é muito interessante, não preciso lê-la aqui. Sei lá, de cor, né? Buda era filho de um rei muito famoso ali. E ele nunca havia visto a pobreza, nem a tristeza, nem morte, nem nada. E num certo dia ele queria muito sair para a cidade, conhecer o mundo, etc. O pai dele nunca permitiu. E um dia ele viu, fugiu do castelo e viu uma pessoa velha, que ele havia, né, um idoso, que ele nunca havia visto, né? E a partir dali começou a pensar sobre a vida, sobre o mundo, conhecimento e tudo mais, se tornou um grande filósofo, um grande guru. E, enfim, no fim de sua história, ele alcançou a iluminação, né? Fazendo jejum, etc, 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 entre outras penações, digamos assim, do mundo carnal, né? A iluminação é ascender aos céus, né, no caso. Nossa democracia, então aqui, né, Clístenes introduz apenas a forma primitiva do governo democrático, né? Um homem que criou a estrutura da primeira e mais influente democracia do mundo. Clístenes passou grande parte de sua vida lutando pelos direitos de sua proeminente família contra as outras facções nobres de Atenas. Incluiu várias décadas de exílio forçado, acabou a conquistão do poder, etc, etc. Implementar o espírito das reformas de Solon. Ele aboliu, portanto, as formas tradicionais, a organização política baseada na família e no clã, substituindo aquelas formas tribais baseadas nas aldeias, ou demos, né? Aqui é só ver como é mais ou menos funciona a nossa democracia. Então foi Clístenes, né? Que Confúcio, né? Que Confúcio foi um grande filósofo, né, aqui da China, né? Influenciado o pensamento oriental até hoje. Não foram Confúcio passou os últimos anos da vida ditando seus pensamentos, mais tarde reunidos nos Analectos. Neles enfatizava as necessidades de um comportamento ético, do respeito pelos ancestrais e da integridade. Antes de Confúcio era famoso por seu domínio das 6 artes: ritual, música, arco e flecha, condução de carruagens, caligrafia e aritmética. Familiaridade com a tradição da poesia e da história. No entanto, só depois de sua morte alcançou a glória. Sua cidade natal ainda é local de peregrinações e há templos dedicados a ele. Então este aqui novamente é ele, Confúcio. Na próxima aula, não pedida por ninguém, para os ponebrenses aqui, vamos começar com a função toda de Atenas aqui, guerras, né? Leônidas e os tratados de Esparta, etc, etc. Né? Esse foi Rick Artman com a aula de história não pedida. Uma ótima semana a todos.